Bom, continuando a nossa disciplina de planejamento e controle financeiro, nós agora vamos falar sobre o planejamento dos custos de produção e das despesas. Esta é a quinta unidade da nossa disciplina, né? A unidade precedente nós falamos sobre o planejamento das receitas, que é normalmente o primeiro orçamento a ser realizado nas empresas. O volume de receita que se espera obter, o volume de vendas que se espera obter, vai acabar conduzindo à definição do tamanho da estrutura necessária para atender aquelas vendas, né? Então agora nós vamos começar a falar sobre essa estrutura. Quantos custos fixos, variáveis, despesas são necessárias para atender aquela demanda, né? Então aqui nós falamos sobre orçamento dos custos de produção. Os custos de produção são organizados em custos de matéria-prima, que são aqueles produtos, aqueles insumos, aqueles materiais que constituem o produto final. Numa prancha de surf seria a resina, o tecido, o bloco de isopor ou poliuretano, a quilha, tudo isso, a pintura é matéria-prima. Os custos associados à mão de obra direta, empregada na construção daquela prancha, daquele produto, daquele serviço, e os custos indiretos de fabricação, e tem um monte de coisas, por exemplo, a lixa usada, estopa, material de lubrificação dos equipamentos, luz, energia, né? Água, e assim vai, né? E também vamos falar um pouco sobre o orçamento das despesas operacionais, né? As despesas operacionais nós já conhecemos, já das outras disciplinas que estudamos, administração financeira, contabilidade, são as despesas de venda, as despesas administrativas e as despesas financeiras. Bom, o que está escrito neste slide nós já falamos, vamos repetir porque ele tem tudo, é um subsídio, é uma premissa que fortalece a nossa compreensão do que estamos estudando e para onde queremos chegar, né? Onde queremos chegar. Então, orçamento é a formalização de um plano financeiro de curto prazo da empresa. É claro que a gente pode ter orçamento curtíssimo prazo, semanal, mensal, semestral. Mas o normal, a empresa faz um orçamento de um ano para o outro, e aí quando ela constitui esse orçamento para o ano seguinte, ela pode dividir o seu orçamento para ter elementos, informações de controle. Então vai passando o tempo, a equipe, as pessoas envolvidas na gerência, supervisões, coordenações, elas têm condição de monitorar se o que foi planejado está sendo alcançado ou não. É um processo detalhado, o processo de orçamentação, um pouco mais complexo, exigindo de profissionais envolvidos conhecimento sobre diversos aspectos da empresa. Então, se a gente produz prancha de surf, a gente precisa entender tudo que está associado à produção de prancha de surf para poder fazer um orçamento adequado, realista. Então, aqui tem uma lista de coisas que a pessoa tem que dominar: o preço, a demanda do produto, serviço que vai ser oferecido, que vai ser orçado, o contexto tributário, quais são os tributos que incidem, se a empresa opta ou não, no caso do PIS e do COFINS, pela cumulatividade ou não. Aqui no nosso exemplo nós vamos falar sobre, nós vamos calcular apenas a questão do IPI, do ICMS, mas o PIS e a COFINS também poderiam estar nesse contexto aí, dessa análise que nós vamos explicar. A gente precisa ter um conhecimento dos insumos envolvendo o processo produtivo, como eu falei, as políticas de estocagem da empresa, né? As políticas de estocagem vão dizer se a gente quer ampliar ou diminuir o estoque, quanto de estoque é necessário a gente manter por questões de segurança, ou às vezes por questões estratégicas, porque a gente estuda em administração de materiais e suprimentos que a existência, a manutenção de estoques é uma decisão administrativa relativamente desfavorável. Não é ideal manter estoque custa para a empresa. Só que também trabalhar com just-in-time você vai depender muito da qualidade da relação que você tem com o fornecedor. E o pior é que tem outros aspectos envolvidos. Por exemplo, a questão cambial, né? Às vezes a matéria-prima é importada ou ela é sensível ao dólar, né? Muitas matérias-primas
são sensíveis ao dólar, aço, minérios, plástico, petróleo, muitas matérias-primas. Então, se você tem oscilação internacional de preços, acaba afetando diretamente a sua produção de bens e serviços. E com isso, você fica um pouco refém do fornecedor. Você acaba prejudicando a sua capacidade de planejamento. Dos números que você projetou, eles coincidirem, se aproximarem da realidade, quando você tem grandes alterações de preço. Você precisa conhecer sobre cada tipo de mão de obra envolvida, tempos necessários, custos associados a essa mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, vamos falar sobre isso. Tipos de mão de obra, mão de obra direta, que é contrato direto, mão de obra mais gerencial, que é um contrato às vezes até com PJ, pessoa jurídica. Você precisa conhecer com profundidade cada item das despesas administrativas de vendas e financeiras para fazer um orçamento com esse nível de detalhe que a gente vai conversar aqui. Esse tipo de encaminhamento é mais usado na prática porque ele permite que todos os setores da empresa se engajem às metas de produção, de vendas, de custo. É possível fazer um planejamento financeiro mais sucinto, mais objetivo, mais lógico, sem tanto detalhe, mas as empresas em geral elas entram mais no detalhe. Inclusive quando a gente faz uma consultoria, é normal ter que entrar nesse detalhe, né, da realidade da empresa, dos custos de mão de obra e tudo, né. Bom, esse fluxograma nós já conhecemos, também é só para nós relembrarmos que o processo de produção começa lá, compra de matéria-prima e estoque, que alimenta um estoque. Esse estoque alimenta o sistema de produção. E esse sistema de produção fornece estoque de produto acabado. Esse aqui é o estoque de matéria-prima, que vai atender às vendas. No sistema de processo de produção, nós temos os insumos necessários, os custos de materiais, de outros insumos, os custos de matéria-prima. Né? Matéria-prima é um tipo de insumo. Custos mão de obra associados à mão de obra direta relacionada a essa necessária produção e os custos indiretos de fabricação, mão de obra indireta e uma série de outros itens que também vamos abordar. Né? No processo orçamentário a gente começa de trás para frente, orça a venda e em função da política de estocagem de produto acabado a gente produz. Aí a gente olha para trás, tem material, então a gente, em função da política de estoque de matéria-prima, a gente define a necessidade de compras. Então essa é a lógica da construção do orçamento. Roteiro de elaboração. Então nós aqui vamos abordar, primeiro, como se prepara o que se considera num orçamento de quantidades a produzir. Quantidade. Segundo, nós vamos ver a necessidade de compra de matérias-primas. Terceiro, orçamento de consumo de matéria-prima. Alguns autores, particularmente o Padovese, inverte essa arte, o B e o C, porque ele entende que primeiro você tem que saber qual é o consumo de matéria-prima para atender aquela demanda que você vai vender, para depois você definir a compra. Na verdade, os dois orçamentos estão intimamente ligados. Você não faz a compra sem saber quanto vai consumir de matéria-prima, né? Uma coisa está ligada com a outra. Depois a gente vai fazer um orçamento, estudar o orçamento da mão de obra direta, aquela diretamente empregada no processo produtivo. E depois, genericamente, nós vamos falar sobre os custos indiretos de produção ou de fabricação e as despesas, genericamente, despesas de administração, despesa do edifício, despesa de vendas, nós vamos falar sobre isso. Aqui tem uma observação interessante, que até o professor já comentou, é que insumos e materiais são conceitos mais amplos. Alguns autores, o Padovese, usa o termo materiais, outros autores usam o termo insumo. O autor que o professor usou para construir essa explicação é um autor que escreveu um livro chamado Prática de Orçamento Programado, Sobansky. É um livro antigo, é um livro de exercício. E daqui eu usei esse livro porque ele tem uma lógica de construção em exercício, com muitos exercícios,
e não tem como você este conteúdo, ou seja, um pouco difícil de você aprender, não é recomendável que você aprenda sem exercitar, você precisa exercitar. Então, depois que você assistir às aulas associadas a cada um desses orçamentos que o professor está falando, você tem que ir lá na lista de exercício e resgatar o exercício que não foi explicado pelo professor e fazer, tirar as dúvidas nas aulas síncronas. Então, materiais e insumos é um conceito genérico, e a matéria-prima é um material e é um insumo. Toda matéria-prima é um insumo material, mas nem todo insumo material é matéria-prima. Matéria-prima é aquela que agrega o produto, né? A prancha de surf, o bloco de isopor é matéria-prima, a quilha é matéria-prima, a pintura que pinta ali é matéria-prima, a lixa não, o tecido, a resina são matérias-primas, né? Mas tem outros produtos que não são matérias-primas, mas também são materiais, né? Aqui, nessa montagem que a gente usa, essa referência que a gente usa, essa referência bibliográfica, optou-se por dar uma atenção especial à questão da matéria-prima e da questão da mão de obra direta. Lembrando que essa construção, ela é num contexto de uma indústria. Modernamente, existe muito segmento empresarial que não é indústria e cujo orçamento é super útil, né? Prestação de serviço, comércio. Comércio é muito mais fácil, porque não tem várias etapas, é mais fácil. Prestação de serviço precisa de um estudo específico, é diferente, mas neste momento, ainda o processo mais complicado, com mais detalhe, é o processo industrial, e é o processo que tem mais em livros, e por isso que a gente trouxe esse contexto para vocês, tá? Então, quando você se deparar com uma realidade prática de aplicar o orçamento numa prestação de serviço, potencialmente as dificuldades serão menores. Bom, então vamos lá, orçamento de produção, o orçamento de quantidades a produzir, né? Nós vamos continuar no próximo vídeo, porque nosso tempo está esgotando para ficar a lógica, né, dentro do mesmo vídeo, tá?